A paz do Senhor a todos vocês, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal aqui, FC Estudos Bíblicos. Hoje eu quero falar com você sobre uma passagem muito linda que é Jesus acalma a tempestade. E eu vou falar que Jesus acalma a tempestade na sua vida. Aqui em Mateus capítulo 8, Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo de número 23, diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Gente, isso aqui é tremendo, tremendo, tá? Jesus estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, olhando para esse texto, para essa passagem, nós iniciamos a nossa reflexão e aplicamos em nossa vida que, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiam. E eu fico pensando assim, a quem você deve seguir? Porque os discípulos estavam seguindo Jesus. Quem você segue? Eu quero ressaltar algo aqui, que dependendo com quem você anda, é quem você é. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Quem é você? Porque com quem você anda? Águia anda com águia. Águia não anda com galinha. Se você pegar um filhote de águia e colocar ela no meio das galinhas, ela vai pensar que ela é uma galinha. E ela não vai rasgar os céus. Você sabia que a águia é o único ser que tem o poder de atravessar um tornado? Olha o poder que Deus deu a uma águia. Mas se uma águia andar com galinha, ela não vai rasgar o céu, ela não vai atravessar tornado algum. Ela não vai voar alto. Ela vai voar na altura de uma galinha. Os discípulos estavam andando com Jesus, com o Filho de Deus. Se nós andamos com Jesus, nós certamente estamos protegidos por Ele e também vamos contemplar os seus sinais. Jesus vai fazer milagres em nossa vida. É Jesus que faz milagres na sua vida. Jesus que opera os milagres sobre a sua vida. E o interessante é que se nós pegarmos a passagem de João capítulo 1, versículo 37 e 38, João 1, 37 e 38, diz assim, eu vou até colocar lá, para que você possa ver. Diz assim, no versículo 37, os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, ou seja, versículo 35, tá? No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Seguiram Jesus. Ou seja, o que é que eu estou dizendo aqui? Que os discípulos ali, Pedro e André,
estavam seguindo João Batista. João Batista era uma pessoa, um grande profeta. Mas João Batista não era a promessa da salvação, não era o Messias. E quando João, porque João mesmo disse que é necessário que ele cresça e eu diminua. Quando João diz que Jesus era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, eles deixaram João e passaram a seguir Jesus. Nós temos que saber quem nós seguimos. Hoje você olha, por exemplo, nas redes sociais, as pessoas seguindo qualquer pessoa. Normalmente a pessoa passa a seguir alguns influenciadores da internet, alguns gurus da internet, e passa a imitá-lo. Muitos deles, porque há influenciadores bons, mas há muitos influenciadores que eles nem acreditam em Deus, são pessoas ateus, não têm fé em Deus, não acreditam em Deus, zombam da fé cristã, e muitas vezes você vê pessoas que são pessoas cristãs seguindo essas pessoas. Quem você segue? Os discípulos de Jesus que o seguiam estavam protegidos, eles estavam sob a responsabilidade de Jesus. Porque Jesus era o líder deles, era o mestre deles, era o mentor deles, era o que ensinava a eles o que eles deveriam fazer. Quando nós olhamos essa passagem, ela nos ensina tanta coisa, porque logo depois diz que Jesus ele entra no barco e os discípulos entrou no barco. E quando você está seguindo alguém, você vai entrar em lugares que essa pessoa entra. Nós temos que pensar muitas vezes antes de entrar, temos que orar antes de entrar em alguns lugares. Precisamos orar antes de entrar dentro, de repente, de um casamento. Graças a Deus eu sou abençoado com a minha esposa. Graças a Deus, Deus me deu uma família muito boa. Eu louvo a Deus por isso, por esse milagre. Agradeço a Deus pela sua família. Agradeço a Deus pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. Mas quantas pessoas entraram aí em um casamento, de repente foi até alertado, de repente recebeu o alerta do pai, o alerta da mãe, de pessoas da família, até da outra pessoa com quem ele casou, e mesmo assim a pessoa estava cega, e ela foi e entrou nesse casamento, e arrumou um grande problema. Quantas vezes a pessoa ela entra em um negócio, ela assina contrato sem buscar a direção de Deus, assim como aquela pessoa se casou sem buscar a direção de Deus. Claro que eu não estou falando que no natural, no percurso da vida, você não possa ter conhecido uma pessoa e se ter casado com ela e está muito bem hoje, graças a Deus, que Deus fez essa obra. Mas eu estou falando que nós temos que orar a Deus antes de entrarmos em algo. Quantas pessoas que assinaram contrato, que às vezes compraram aí algum veículo, alguma coisa, meio que na correria, fizeram negócios que acabaram adquirindo uma grande dor de cabeça. Entrar em lugares. Há um amigo meu que ele estava indo para uma cidade vizinha aqui, ele estava dentro de uma Kombi, e ele é cristão. E ele começou a se sentir mal. E ele falou, pare esse carro, por favor, pare esse carro. E as pessoas começaram a zombar dele. E aí, o motorista parou o carro, ele desceu do carro, ele falou, olha, pode ir se vocês quiserem, mas eu não vou prosseguir com essa viagem, porque eu não estou me sentindo bem. Eu não sei, alguma coisa vai acontecer. E eles deram risada dele, prosseguiram com aquela viagem, e aquela Kombi capotou. Muitas vezes é melhor você ir de a pé. Às vezes é melhor você ir de ônibus, e de táxi, e de Uber, e de bicicleta,
do que entrar dentro de alguma coisa, algum lugar, ou dentro de algo, de algum carro, e não estar na direção de Deus. Quantos testemunhos sobre esse tipo de coisa que não tem? Entrar em lugares, muitas vezes, duvidosos. Quando os discípulos entraram dentro desse barco, eles podiam ficar tranquilos, porque Jesus estava ali. Jesus estava com eles, estava nesse barco. Eu quero trazer à memória aqui de vocês o Titanic. O Titanic foi uma história que marcou na memória das pessoas. Virou filme. Segundo algumas pessoas que fizeram um estudo da época, segundo eles, disse que aquele barco jamais naufragaria. Não ia afundar. Algumas pessoas chegam a dizer, que ele chegou a dizer até que nem mesmo Deus afundava aquele navio. Essas são as falácias que correm por aí. O Titanic, se ele não era chapas de titânio, ele era chapas de aço. Ele não fez nem meia viagem. Pessoas de luxo, pessoas ricas entraram dentro daquele barco, famílias inteiras. Quanta gente morreu quando aquele barco afundou. Olha, eu acho que se colocasse o Titanic do lado da arca de Noé, quando veio o dilúvio, e colocasse aquele barco que Noé fez, que foi selado com piche praticamente, betume, por dentro e por fora, aquela madeira, se eu não me engano, se foi golfer ou cipestre, aquela madeira selada com betume, e falasse, vai vir um grande dilúvio, e as pessoas acreditassem de fato que ia vir, se saísse no jornal, porque as pessoas acreditam mais no jornal. Qual desses barcos vocês querem entrar? É quase que uma fala garantida de 100% de que a maioria, 90% das pessoas ou mais, entrariam no Titanic. E aquele barco, a Arca de Noé, atravessou um dilúvio por toda a terra, e nem mesmo uma única galinha morreu naquele barco. Sabe por quê? Porque Deus estava naquele barco. Barco, ou local, empresa, casamento, coloca aí a tua causa em que Jesus está, não afunda. Não afunda. Você consegue imaginar essa situação? Olha só, eles entraram dentro daquele barco, Jesus estava naquele barco, e diz que veio uma grande tempestade e que as ondas estavam cobrindo aquele barco, ele estava coberto pelas ondas. Você já imaginou, você já viu? Coloca aí num vídeo no YouTube como é uma tempestade no meio do mar. É assustadora. O mar se torna escuro, as ondas são gigantescas. Imagine sentindo o vento, o balanço do mar agitado, aquelas ondas enormes cobrindo aquele barco. Era isso que estava acontecendo. Muitas vezes você sente a tempestade. Você sente o vento. Você sente como um maremoto na sua vida. Você sente as ondas cobrindo. Você tem um sentimento da situação acontecendo na tua vida. E você não ouve nada de Deus. Você não ouve uma palavra, você não percebe Deus agindo.
Você não tem a sensação de que Deus está trabalhando para te dar o livramento, de que você está protegido por Deus. Você só sente a tempestade. Uma tempestade terrível sobre a sua vida. Sendo que você acredita em Deus. Eles estavam seguindo Jesus. Eles estavam buscando a direção de Jesus, estavam indo junto com Jesus. Mas você sente a tempestade, o vento na vida, mas você não sente Deus agindo. Parece que Ele não se importa com você. Parece que Ele te abandonou mesmo. Parece que Ele desistiu de você de uma vez. Parece que Ele está até deixando com que você pereça. Com que tudo desabe sobre a sua cabeça. Com que você seja abandonado por vez. Ninguém se importa. Porque era isso que eles viam. Jesus estava dormindo. Dormindo. Só que barco que Jesus está não afunda. O silêncio de Jesus, o silêncio de Deus é melhor do que qualquer barulho, qualquer gritaria, seja lá o que for, do diabo. O silêncio de Deus vale ouro. O silêncio de Deus foi na vida de Ana por muito tempo, enquanto ela queria ser mãe. O silêncio de Deus foi na vida de Ana. E Ana, no final, foi mãe um dos maiores profetas bíblicos, o profeta Samuel. O silêncio de Deus foi na vida do profeta Elias, o profeta que orava, que orou, e cerrou-se o céu e não choveu. Por mais de 3 anos, se não me falha a memória, sem uma única gota. Sem uma única gota de chuva. 3 anos e meio. Se não me falha a memória agora. O silêncio de Deus foi na vida de José do Egito. Quando ele foi lançado dentro daquela cisterna, quando ele foi vendido como escravo para aquele viajante que ia para o Egito. E José do Egito se tornou governador do Egito. Pode ter silêncio de Deus na sua vida agora. Você pode não ouvir nada de Deus. Você não sonha. Você não tem a sensação de que Ele está operando. Mas barco que Jesus está não afunda. Alguma coisa vai acontecer. Então os discípulos, eles vão até Jesus e eles acordam Jesus. E eles dizem: Senhor. Eles vão até Jesus, aproximando-se, no versículo 25, despertaram-o e disseram: Senhor, salva-nos que perecemos. Você acha mesmo que o Senhor não estava vendo tudo aquilo? Ele contemplava tudo aquilo. Por mais que eu já vi muita gente pregar: olha, é o que Ele quer que você faça. Como uma criancinha, como um menino, que vê o pai como um herói, que vai lá, chacoalha: pai, olha, me ajuda. Claro que Ele é o nosso herói. Claro que Ele é o nosso escudo, a nossa proteção. Mas a palavra do Senhor diz aqui que isso não foi aprovado por Ele. Porque Ele disse, por que temeis, homens de pequena fé? O que na verdade ele esperava era que eles acreditassem que aquele barco não afundaria, porque Jesus estava lá. Jesus estava dormindo,
Em meio à tempestade, o seu Deus dorme em meio à tempestade. A tempestade não o assusta, porque Ele é o Senhor até da tempestade. Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. O cenário mudou. Imagina, desaparece toda aquela tempestade, o mar se acalma, o vento para, o sol aparece, uma grande bonança acontece. Por quê? Porque o nosso Deus é o Senhor da tempestade. É o Senhor da tempestade. Glória a Deus. Ele não somente repreendeu, mas ainda trouxe uma grande bonança. Apesar do Senhor dizer, homens de pequena fé, Ele conhece as suas fraquezas. Ele conhece que você se assusta. Ele não te condena porque você teme, porque você se assusta, porque ainda assim você corre para Ele. Ainda assim você vai buscar o socorro dEle. Você acredita que Ele é o teu socorro. Nós acreditamos que Ele é o nosso socorro. Então, mesmo diante ao seu medo, a sua fraqueza, ainda assim, Ele não te castiga por isso. Ele repreende a tempestade na tua vida e traz uma grande bonança. Você vai ver, a tempestade, ela vai desaparecer na sua vida e virá uma grande bonança da parte do nosso Deus. E os discípulos se maravilharam, e nós estamos maravilhados, porque disse, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não há tribulação, não há tempestade, não há doença, não há situação alguma, não há perseguição, não há nada que não obedeça a Deus. Basta apenas uma única palavra dele e vem uma grande bonança na sua vida. E é repreendido a tempestade, cessa-se a tempestade e vem uma grande bonança na sua vida. Fique com essa palavra de Deus. Peço que, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo. Faça comentários. Ative as notificações do sininho. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima mensagem.